Ó, a preparação do set para a filmagem do vídeo de final de ano, chamando o elenco principal. Vamos, criançada! Vem, criançada, vem! Vamos participar do vídeo, vem! Juninho. Vai, Juninho, vai! Eba! Ó! Ó, bem no ritmo de final de ano. Pera aí, menino. Tá faltando uma, tá faltando a Beluga. Vem, Beluga, vem. Queridos amigos invejáveis, eu sou o Silvio Kaviski e este é o Não Queridos amigos... Ah, apareceu a Beluga aqui, ó. Essa é a Beluga, ó. Aff. Vamos lá. Queridos amigos invejáveis, eu sou o Silvio Kaviski e você está assistindo Não Morram de Inveja. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no meu canal, a curtirem, a compartilharem, a ativar o sininho aí das notificações, porque toda terça e toda sexta eu vou estar postando um vídeo novo sempre. Mas, eu não se esqueça, né? Porque assim você vai se tornar um invejável. Então, vamos lá. Dia 25 de dezembro de 2020, pois é, este Natal pandemônico, um Natal bem diferente, e esse vídeo é um vídeo que vai sair um pouco do padrão dos meus vídeos normais, porque eu sempre estou falando de viagem. Para quem não sabe, o meu canal é um canal de viagem, eu falo das minhas aventuras aí pelo mundo. Mas esse vídeo eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou falar um pouco da métrica do canal e eu vou falar também um pouco do sentido do Natal para mim. Eu vou sempre, todo dia 25 de dezembro, eu vou passar aí a métrica do canal para vocês saberem. O meu canal estreou dia 31 de julho deste ano. A princípio, eu fiquei um pouco receoso de falar uma coisa tão, viagem hoje é uma coisa tão fútil, é uma coisa tão ostentativa, e eu fiquei um pouco de receio de criar um canal justamente no momento em que a gente está passando por um momento muito difícil, né? Muitas pessoas com necessidades por N motivos, por causa dessa confusão que está acontecendo aí. Aí eu fiquei um pouco reticente, falei, puxa, mas eu vou criar um canal justamente nesse período, um canal de viagem. Mas ao mesmo tempo, conversando com alguns amigos meus, eles me falaram assim, Silvio, é o seguinte, você tem tanto material, todas as viagens que eu estou mostrando para vocês aí foram viagens antigas, viagens que eu já fiz. E que é interessante para as pessoas viajarem junto com você, sair um pouco da realidade deste mundo tão difícil que a gente está vivendo hoje. E aí eu pensei, é verdade, né? Deixa eu transmitir, deixa eu compartilhar com vocês essas minhas aventuras e talvez eu torne a vida de vocês viajem comigo. Então esse foi mais ou menos o intuito de quando eu acabei criando este canal. Mas, pegando um pouco no sentido do Natal, eu vou mexer numa coisa que é muito difícil para mim. Olha, eu já repeti umas 10 vezes isso e toda vez eu não consigo. É porque Natal é família, Natal é amizade, Natal são os amigos. E eu já não tenho nem pai, nem mãe e nem irmão. Ou seja, eu já não tenho mais nenhum parente relativo direto de sangue comigo. Claro que eu tenho minhas sobrinhas, eu tenho meus primos, mas aquele parente direto de sangue eu não tenho mais. Isso dá um peso, né, para você ter uma força aí para você levar a sua vida, né? Complicado. Mas a minha mãe eu perdi quando eu tinha 37 anos, o meu pai quando eu tinha 43 anos e eu perdi a minha irmã quando eu tinha 23. E depois de 30 anos, faz exatamente 30 anos que ela faleceu, e eu ainda não consigo digerir isso e consigo falar naturalmente para vocês verem o quanto é difícil e como é complicado a gente administrar essas coisas, né? E aí, o Natal para mim passou a ter dois significados. O antes
e o depois da morte da minha irmã. Eu tive que segurar uma barra muito grande, eu tive que segurar uma barra dos meus pais, da minha mãe, porque todos nós ficamos devastados, né? A pior coisa que pode acontecer para uma mãe e para um pai é a perda de um filho, seja na morte ou então um filho que sumiu ainda, para mim é pior ainda. Mas eu tive que segurar, eu fui o filho que ficou, eu fui o filho que tive que, né? As pessoas chegavam para mim e diziam assim, você tem que ser forte. Aí eu pensava, por que eu tenho que ser forte? Eu não preciso ser forte. E será que eu consigo ser forte para segurar uma barra? Mas eu consegui e tô aqui falando com vocês. Mas, quando isso aconteceu, da morte da minha irmã, a vida para mim ficou preto e branco. As coisas não tinham mais graça. Eu via os meus amigos, eu tinha 23 anos e eu via os dramas dos meus amigos, e quem tem 23 anos são os dramas de que não vão passar na faculdade, de que o Juninho tentando dormir ali, mas enfim, não tem problema. Os dramas, né, dos meus amigos, dizendo que os irmãos não estavam estudando, estavam com problemas, e eu naquela ocasião, os meus maiores problemas, eu vivia os maiores problemas da humanidade, né, coisas normais da vida. Mas, e outra coisa, fazendo um gancho para o Natal, como eu disse, o Natal ficou o antes e o depois, porque o antes da minha irmã falecer, os nossos natais eram exuberantes. Eram natais com muita festa, com muito presente, muita gente. E depois que ela faleceu, o Natal para mim virou uma coisa, virou uma tristeza só, virou muita dor. E porque eu sabia, né, nós continuamos nos reunindo com a família, a gente saía para as festas, tudo. Mas eu sabia que naquele momento, desejar o Feliz Natal, de abraçar outra pessoa, eu sabia que os meus pais estavam devastados e eu também estava devastado. Então o Natal passou a ser a pior data do ano para mim. Ainda confesso que é difícil digerir o Natal. Então a gente faz um link, né, com esses comerciais de televisão, né, tudo tão bonitinho, né, são famílias se encontrando, aquela mesa posta maravilhosa, assim como se o Natal fosse feito só para as pessoas que são felizes e que não estão passando por nada. E aí o Natal passou a ser para mim uma coisa das pessoas que não têm isso, né, das pessoas que não têm família, das pessoas que perderam um ente querido. Nós estamos vivendo aí um momento muito difícil, muita gente perdendo, muita gente querida. O Natal de quem está doente. E a gente não pensa nessas pessoas, né? De como é difícil o Natal para essas pessoas. Mas voltando à coisa da ver a vida em preto e branco, isso foi, ela faleceu em novembro de 90. Em 92, no início de 92, eu tive um convite para vir para o Rio de Janeiro, que é onde eu estou hoje, né? Vim para o Rio de Janeiro para fazer uma novela. Foi um convite maravilhoso, no início de 1992. Fazia exatamente 1 ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses que a minha irmã tinha falecido. E eu fiquei muito desesperado porque eu tinha certeza que os meus pais iam negar a minha vinda para o Rio de Janeiro, porque imagina, né? Tinham perdido uma filha, daí outro filho viria embora. E eu falei para eles da proposta. Qual foi a minha surpresa? O meu pai foi um pouco mais reticente, mas a minha mãe, ela me disse, não, você vai. Você vai para o Rio de Janeiro, que é o que você quer fazer, você vai para o Rio de Janeiro. E eu vim, né? E não só isso, para vocês terem uma ideia de como a minha mãe era uma pessoa muito forte, durante o processo, eu vim para o Rio de Janeiro para fazer a novela e tudo mais, e durante o processo, né, 24 anos, numa cidade diferente, não conhecia ninguém, morando sozinho, tendo que cuidar das coisas, né, eu morei sempre com família, minha família toda é do mesmo bairro de Curitiba, para você ter uma ideia. Eu liguei para minha mãe no meio do processo, falei, mãe, não estou aguentando a barra, eu vou voltar embora. Ela disse, não, você vai ficar aí e vai terminar esse trabalho. Então, assim, para você ver o nível de força que a minha mãe tinha.
Então, assim, a minha mãe era força e o meu pai era segurança. E pense, quando você perde, né? Você perde a sua força e você perde a sua segurança. Então fica muito complicado de administrar. Isso em 92. Então a vida para mim tinha ficado preto e branco. E em 1995, aí eu continuo cuidando dos negócios da empresa e eu continuei naquela época voltando para Curitiba quase que mensalmente para cuidar dos negócios da minha família. E numa das minhas idas, em 1995, eu sofri um acidente de carro gravíssimo. Eu estava com mais 2 amigos, um deles inclusive ficou muito machucado, foi para UTI, ficou em coma, eu também fui hospitalizado, quebrei costela, quebrei o nariz, tive 50 e poucos pontos na cabeça, foi um acidente muito grave. E agora, paradoxalmente falando, esse acidente me trouxe... É muito doido isso. Eu passei o acidente porque eu quase morri. E os meus pais quase perderam um outro filho. E o acidente me fez eu ver a vida colorida de novo. Olha que coisa paradoxal. Eu ter quase morrido, retomei a minha vida, a vida voltou a ser colorida. Por quê? Porque eu estava vivo, eu estou vivo. Mas quem tinha morrido era minha irmã. Ela tinha cumprido a função dela. E se é que existe um outro plano, ela não gostaria de saber que eu estava vivendo a minha vida preto e branco por causa dela. Então a minha vida voltou a ser colorida depois do acidente. E meus pais também. Então assim, a minha vinda para o Rio de Janeiro e o meu acidente, né, fizeram a minha vida se ressignificar e a vida para os meus pais se ressignificar para eles também. Então foi uma coisa fantástica, olha que paradoxal. Mas aí fazendo um link, por que o meu canal fala de viagem, por que eu estou falando todo esse discurso, né? Porque hoje eu não tenho religião. A minha religião é o amor. Pode parecer piegas, né? E plante amor e você vai colher amor. É isso, só isso. Não precisa de mais nada. Não precisa acreditar em Jesus, nem acreditar em... Não, é o amor. Propague o amor. Pronto. Ponto final. Mas, fazendo um link aí com o meu canal, né? Por que eu falo de viagem e tudo mais? Eu acho que o grande sentido do Natal para mim é o seguinte. Quando eu viajei para o Egito, eu viajei durante o Ramadã. O Ramadã é um período para os muçulmanos, para os islâmicos, um período em que eles fazem jejum, são 40 dias que eles não bebem e não comem nada, e quando o sol nasce até o sol se pôr, eles não põem nada na boca. Isso é um jejum que eles fazem, tem outras coisas e que a gente levianamente, a gente acha que é só o jejum. E quando eu estive no Egito, o nosso guia era islâmico e ele estava fazendo o jejum, né, do Ramadã. E aí eu perguntei para ele como é que ele aguentava, que a fé tinha que ser uma coisa muito grande, para ele segurar a onda de ficar esses 40 dias. Botava mais para cá um pouquinho para o povo te conhecer. Ó, essa é a beluga, essa é a minha vira-latinha linda. Gente, eu peguei ela abandonada. Essa lindeza aqui estava abandonada. Mas agora não está mais, porque está comigo. Mas voltando, falando do Ramadã. O Ramadã para os islâmicos é muito mais que um jejum. E ele nos explicou que o Ramadã para eles é um período onde os islâmicos repensam a vida. Eles repensam a trajetória que eles fizeram durante o ano. É um momento em que eles perdoam as pessoas, eles fazem as pazes, eles perdoam dívidas, eles voltam a ter um contato com o vizinho, eles abrem mais o coração. E eu achei isso tão maravilhoso. Eu acho que o Natal, independente se é o nascimento de Jesus, se é o nascimento sei lá do quê, gente, o Natal é isso. É um momento que a gente tem que perdoar. Perdoar é muito bom. É um momento em que você vai rever algumas pessoas da sua família. É um momento em que você vai retomar algumas coisas. Então, assim, eu acho que para mim o sentido do Natal é perdoar, independente de qualquer outra coisa. E aí, viajando, olha que coisa mais maluca. Foi uma viagem que eu fiz para o Egito. Para, Juninho, vocês são fogo, hein? Uma viagem que eu fiz para o Egito me trouxe
Então, o quanto é importante você sair do seu quadrado, você ir para um país diferente, para uma cultura diferente. Então, pegando aí o gancho para o meu canal, tá aí uma coisa que eu acho que eu queria terminar esse vídeo falando isso, né, de sentido do Natal. E a minha métrica do canal, gente, o meu canal eu criei dia 31 de julho. Hoje eu tenho 680 inscritos. Uau! Então, são 680 invejáveis junto comigo. Então eu estou convidando você a se tornar um invejável também. E o ano que vem, quando eu parar novamente no dia 25 de dezembro, eu vou passar novamente essa métrica aí do canal, para que vocês saibam. E eu tenho que pensar o seguinte, gente, esses grandes canais do YouTube, um dia eles tiveram 680 inscritos. Se a gente não começar, a coisa não sai do lugar. Então, muito obrigado a você que está assistindo, muito obrigado a você que se inscreveu e eu novamente convido todos vocês a se inscreverem no meu canal, a curtirem, compartilharem, ativar sininho. E eu abri um pouco da minha intimidade, são assuntos complicados, mas eu acho que fica aí essa minha mensagem aí de Natal para os invejáveis do Não Morram de Inveja. Viagem! Até o ano que vem. Grande beijo a todos. Vem dar beijo, vem dar beijo pra todo mundo, vem. Ó, eu vou apresentar isso pra vocês. Vem cá, vem. Ó. Esse é o Neto. Vem, Chazinho, vem aqui. Esse é o Chá. Juninho, aquele chato lá que tá fazendo trabalho. Juninho, aqui. Júnior, aqui. Juninho. Vou pegar ele, peraí. E esse é o Júnior. O Júnior é pai desses dois malucos. Eu sou muito... vai continuar que eu vou continuar. É o seguinte, gente, eu sou muito a favor de cachorro vira-lata. Mas o Schnauzer aconteceu na minha vida de uma forma muito maluca. Eu me apaixonei por uma Schnauzer, que foi a Pimenta, num pet shop. E o Schnauzer entrou na minha vida. Tá bom? Aí esse te mostrar. E essa aqui, ó, como ela é nervosa. Essa aqui é a Beluga, a minha super vira-latas. Então, mais uma vez, queridos invejáveis, se inscreva no canal para você se tornar um invejável junto comigo e curta, compartilhe, faz tudo que essa coisa que o YouTube pede para que eu me estimule e faça cada vez mais um conteúdo melhor para vocês. Até o ano que vem. Agora, definitivo. Agora acabou.